sabemos que o objetivo da TV Cacau é conectar todos os atores sociais que de alguma forma fizeram, fazem, querem fazer algo pela cacauicultura. Não estamos de brincadeira não, tá? E o tempo que nós conseguimos ecoar a nossa voz, o chamado dessa união está ganhando força. Hoje, dando seguimento a esta corrente que se forma em prol da cacauicultura brasileira, o Papo Produtivo viaja virtualmente para o Rio Grande do Sul, especificadamente para a cidade de Bagé, para conversar com um administrador de empresas que se especializou no agronegócio e há 26 anos vem construindo projetos e ações relacionadas ao setor nacional e internacionalmente falando. Autor do livro O Manifesto, a Mudança na Gestão no Agronegócio Brasileiro, Celso Ricardo é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Celso, à TV Cacau. Muito feliz, viu, de bater esse papo produtivo contigo. Muito obrigado, Caliana, pela oportunidade. De antemão, eu quero te dar os parabéns. Sei que tu é de uma região de Jacobina, do extremo norte, aí da Chapada da Diamantina, e está fazendo esse belo trabalho, essa dedicação junto a essa produção de cacau da Bahia, essa produção que precisa desse alento, que precisa dessa atenção por parte de todos. Eu acho que nós não precisamos ser única e exclusivamente da região produtora, mas eu acho que todos nós podemos colaborar de alguma forma, porque o cacau ele se difunde com a história do Brasil, é uma história riquíssima, e eu acho que todos nós temos o dever de contribuir de alguma forma com a produção de cacau do sul da Bahia. Muito obrigado pela oportunidade. Que maravilha! Mandando um alô especial para o Carlos, o Carlos Amado, que fez essa conexão bacana com a gente. A minha família, Celso, é de Jacobina, essa cidade, a terra do ouro, Eu sou de Salvador e caímos aqui no sul da Bahia, Ilhéus, essa região maravilhosa, ou seja, é uma conexão, que não é necessariamente ser da região, é ter o sentimento de pertencimento a esta região. Esse sentimento de pertencimento que está muito além de uma questão de nascer ou não nascer, é uma questão de sentir, de estar envolvido, de realmente abraçar, arregaçar as mangas e lutar por uma causa, um ideal, um objetivo, e principalmente quando a gente fala de cacauicultura, quando a gente fala de produção agro, e aí a gente envolve todas as culturas que estão nesse nosso Brasil farto, nós temos que virar os olhos e gritar com holofotes o eco dessa paixão pela agricultura, porque tudo vem da terra, Nós somos o que comemos, mas principalmente nós somos o que plantamos e o que cultivamos também. Então, aí eu já quero falar para você já pegar o gancho, falar um pouquinho como é que seu currículo é extenso, 26 anos de experiência profissional, 15 estados brasileiros aí atuando, você 5 projetos em países, a gente cita aí China, Panamá, Paraguai, Austrália, Estados Unidos. Conta um pouco, Celso, dessa sua história com a agricultura, como é que ela se fundiu, como é que Celso está para o agronegócio brasileiro? Bom, Caliana, a história ela vem de família, meus pais, especialmente meu pai, trabalhou por muitos anos, mais de 40 anos ligado à cadeia produtiva de carne bovina. Eu comecei muito direcionado a esse setor. Quando saí do Rio Grande do Sul a primeira vez em 99 rumo ao Mato Grosso do Sul, eu comecei a expandir a minha visão e as minhas colocações e as minhas ideias de agronegócio, principalmente porque nós que andamos, como eu gosto de dizer, na terra, nós que andamos no asfalto, nós que temos esse primeiro contato com o produtor rural, ou esse contato mais direto, a gente acaba vendo algumas distorções de uma realidade dita ou promulgada através de redes de TV e até as redes sociais, que a gente para e pensa e vê que existem duas realidades. Então, essa realidade e essa busca pelo entendimento da realidade real, que é essa realidade que o produtor rural vive dentro desse vasto território nacional que nós temos, me fez começar a olhar de uma maneira mais crítica, mas não somente apontando o dedo para as coisas que estão erradas, mas também levando alguma solução muito prática e objetiva. Tu comentaste sobre o livro que eu lancei,
e esse livro eu tive a graça de ser prefaciado pelo Dr. Carlos, como tu bem colocou. Então, assim, é um livro objetivo e é um livro que traz pontos específicos que mostram que nós ainda não estamos no nível que nós estamos dizendo que nós estamos quando o assunto é agronegócio. Eu vou iniciar nosso papo aqui pegando como gancho justamente esse livro, tá? Porque vi que está ali entre a primeira fase, essa questão político-partidária, a segunda etapa, que você fala muito, a questão do produtor, né? A ausência de olhar para o produtor. Políticas públicas são feitas muito de dentro do Congresso para dentro do Congresso. Esquecem que o que movimenta a agricultura é do lado de fora, está no campo. Cita aí esse ponto negativo que você conseguiu observar da nossa agricultura, né, de maneira mais consolidada. O que nós precisamos entender, e que eu acho que ficou um pouco confuso, Caliana, ou ele é tendencioso, não sei, é que parece que o agronegócio brasileiro ele se resume a soja, milho e carne. Então, a gente acaba dizendo que o agronegócio vai muito bem, as exportações são recordes, e é muito fácil, né? Eu, como administrador de empresas que sou, a gente falar em balança comercial ou falar em PIB de uma maneira muito ampla. A gente acaba, às vezes, né, não falando de uma maneira mais específica, como precisa ser falado e debatido. Então, hoje a gente fala de agronegócio no Brasil, a gente escuta, a gente lê, sempre com referências a soja, milho e também a carne bovina. Mas nós não falamos, de uma certa forma, que o PIB, dentro da sua conjuntura, ele tem algumas observações específicas sobre produção e serviços. Nós falamos sobre exportação recorde, mas nós não falamos sobre valor agregado e custo de produção. A gente fala muito em exportação de soja, mas a gente não mostra para nós, brasileiros, de uma maneira geral, o quanto o Brasil está importando soja a partir da transformação desse produto. Nós exportamos commodity num preço e estamos importando o produto transformado num valor muito acima daquilo que foi exportado. Nós falamos da exportação do milho, mas nós não estamos falando hoje do custo de produção para a área de suinocultura, né, para os confinamentos de bovinos, para a produção de aves, que hoje está sendo inviabilizado devido a essa preocupação baseada numa exportação, e eu não tenho nenhum receio de dizer uma exportação sem planejamento. Hoje o agronegócio brasileiro, quando eu falo em termos de gestão, e eu quero fazer uma observação que nós temos um dos produtores rurais mais competitivos e capacitados do mundo, é o produtor rural brasileiro, é uma referência que nós temos, e eu sempre sou muito objetivo em dizer que ser ministro da Agricultura no Brasil é muito fácil. Nós temos as condições dentro, antes e dentro da porteira, dominada pelo nosso produtor rural. Nós temos que entender o fora da porteira, que é uma questão mercadológica. Nós temos que entender quais são os caminhos para que nós viemos a parar de exportar commodity, começar a trabalhar com valor agregado, com transformação, para que haja uma viabilidade, e aí sim, nós falarmos com mais propriedade sobre balança comercial, porque aquele simples fato que nós escutamos até desde a época da escola, estamos exportando mais e importando menos, mas nós não podemos esquecer que o agronegócio ele trabalha com uma moeda chamada dólar, e a valorização da mesma está, ou ela foi do nada às alturas, inviabilizando ou tornando o custo de produção, às vezes, incompatível com o preço que nós estamos comercializando. Então, hoje a gente precisa entender de indicadores, de parâmetros, mas a princípio, ou primeiro de tudo, nós precisaríamos trazer para o Brasil, para o nosso produtor, para o agronegócio de uma maneira geral, o entendimento e essa capacidade de entendimento sobre o mercado consumidor. Nós podemos dominar o mercado internacional, mas nós não podemos esquecer do mercado interno, que hoje consome praticamente 70% do que nós produzimos. Nós não podemos falar em exportação de carne bovina, ou que nós somos o maior exportador, sem falar que a nossa carne, quando comparada com os 20 maiores exportadores de carne do mundo, nós temos uma desvalorização entre 20% e 40%. Então, por isso que eu defendo muito, e por isso que eu lancei o livro, essa mudança de gestão, para nós pararmos de olhar um pouquinho para dentro dos gabinetes em Brasília e começar a olhar de uma maneira mais técnico-profissional para o agronegócio, desenvolvendo indicadores, parâmetros, investindo e disponibilizando crédito para quem precisa.
Eu tenho um anseio muito grande quando eu vejo a preocupação em anunciar o Plano Safra. Nós vivemos, parece que o nosso sistema e a gestão do Ministério vive e respira Plano Safra. Mas eu costumo dizer que o Plano Safra hoje, para mim, é um grande indicador para o endividamento do produtor rural. Oferecer dinheiro somente não adianta. Nós precisamos mostrar que do outro lado, na outra extremidade, quando o assunto é mercado, esse produtor consegue captar um investimento financeiro, sabendo que ele vai produzir e vai comercializar da maneira que ele precisa. Então, são várias visões e indicadores que somente uma gestão técnica profissional hoje teria condições de nos dar esse amparo, o amparo que o agro precisa. E aí, quando você entra nesse quesito de dívidas, de crédito, a gente chega no nosso ponto em comum, né? Maior ainda, cacauicultura, produtores do sul da Bahia, que durante muito tempo e ainda sentem aí o baque de um endividamento, uma ausência de crédito e o que é mais grave, da ausência de políticas públicas direcionadas especificadamente para se solucionar não só o problema da dívida, mas dar encorajamento e munição para que se retornem, né, para que eles voltem a produzir de maneira intensa, de maneira realmente a respeitar o ciclo, o tempo de produção, a alta produtividade. Então, hoje, quando você avalia o cenário nacional, a potência que os nossos produtores têm de produzir cacau e voltarmos a ser o primeiro do mundo, onde está a falha, onde está a ausência, ou melhor, né, a ludibriação em relação a esse setor, que durante muitos anos foi vítima e, infelizmente, ainda não se teve uma ação eficiente para se retornar à potência. Caliana, eu acho que tudo parte de um princípio das escolhas com base na representação. Eu trabalho com gestão e trabalho de uma maneira muito ampla, seja para a questão da produção do arroz, do soja, do trigo, né, do milho. Quando a gente fala de gestão, a gente usa uma linha de raciocínio que às vezes as pessoas não entendem que ela é praticamente igual. Nós temos uma matéria-prima, nós temos um custo de produção, nós temos um mercado a ser desenvolvido, um preço a ser definido, uma comercialização e um resultado. Quando a gente fala de cacauicultura, como eu disse, eu ainda me lembro da época das apostilas de história ainda na escola, o quanto esse produto foi, né, representativo para o nosso país. E aí, a gente analisando essa história do cacau, a gente tem o problema, né, que foi, eu acho que o problema inicial, que foi a vassoura de bruxa, a introdução da vassoura de bruxa. Só que nós precisamos e precisaríamos de quem é definido como o gestor e o líder. E aí eu falo já do nome que foi escolhido para estar de superintendente em Brasília, lá na CEPLAC. Esse entendimento e a capacidade de montar um planejamento, um programa, para que, passo a passo, de uma maneira estável, estruturada, o problema do cacau ele conseguisse ser resolvido. Nós temos falta de produção, nós temos capacidade produtiva, nós temos capacidade de consumo, mas hoje a gente precisa dar a atenção para quem produz. Então, o cacau, de uma maneira geral, quando eu estava ainda em debate com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, via WhatsApp, eu estava fazendo algumas observações para ele sobre o agronegócio de uma maneira geral, os rumos que estavam tomando. Na mesma instância, ele colocou, no mesmo momento, a ministra Tereza Cristina no assunto, e ela foi muito taxativa ao me dizer que estava com um problema relacionado ao cacau e ela queria me ouvir. Bom, muitas pessoas acham que a gente precisa nascer, crescer, produzir e morrer dentro de uma cultura para que a gente se torne um grande conhecedor. Mas partindo de um princípio de estudo e entendimento sobre as causas e os momentos que qualquer cultura no Brasil produtiva esteja vivendo, é muito fácil de a gente observar e conversando com algumas pessoas entendidas do meio, que residem, que moram e que viveram o cacau na sua maior intensidade no sul da Bahia, eu consegui montar uma ideia de negócio e uma proposta e levei em Brasília. Como eu disse, nós temos a questão da vassoura de bruxa, que ela precisa ser tratada em uma determinada instância. Quem fez, por que fez, quem participou tem que pagar pelo problema que gerou um prejuízo, ou que foi o grande causador do prejuízo para as demais ações
tomadas junto a essa cultura. Mas a gente precisa entender que o produtor rural, de uma maneira geral, o produtor de cacau, ele ficou abandonado. O produtor de cacau, ele ficou sem rumo. Por quê? Existem várias lideranças ou pessoas que se intitulam líderes, que cada qual, de uma maneira geral, procura ou está dando entendimento para aquilo que ele acaba entendendo como se fosse o principal. E hoje eu vejo na cultura do cacau a necessidade de se produzir, de retomar a produção. E para retomar essa produção, algumas questões precisam ser debatidas. E, Caliana, eu gostaria de te dizer para ti e para todos que nos escutam, que é muito fácil, é muito simples nós resolvermos os problemas do agro, em especial o problema do cacau. Falta vontade, em primeiro lugar, falta querer fazer, em segundo lugar, porque lá no finalzinho nós temos um produtor que está louco para produzir. Então, dentre essas questões que eu levei a Brasília, e eu quero que ao longo da nossa conversa, né, ir te detalhando passo a passo como foi, ficou muito claro para mim que falta gestão sobre o assunto cacau. Falta entendimento por parte daquele que foi colocado como representante, né, ou como superintendente, ou como gestor específico do cacau em Brasília. Falta entendimento e vontade, porque a partir da proposta que eu levei, da maneira que eu saí de Brasília já com tudo organizado, nós poderíamos, com um custo baixo, porque a resolução do cacau ela não parte de um princípio único e exclusivo financeiro, mas muito mais de atitude do que financeiramente falando. Então, eu poderia já, hoje, estar trazendo para ti uma outra realidade sobre o cacau, se nós tivéssemos tido uma gestão, né, mais eficiente, se nós tivéssemos uma gestão mais eficiente em Brasília, propriamente dito, sobre esse assunto, sobre esse problema, ou vários são os problemas que o produtor de cacau vem enfrentando há muito tempo, porém sem a atenção devida que ele precisa, né? Esse é um ponto que, conversando com inúmeros produtores, representantes, inclusive dos 6 estados, é um ponto em comum, né? Essa ausência de representatividade, falta uma bancada do cacau, mas falta também uma representação já em existência. Nós temos uma instituição que pensa cacau, que age cacau, que nasceu pelo cacau. E, de repente, a gente não tem administração plena que veja o produtor e coloque ele para conversar realmente e administrar o direcionamento dessas ações. A gente tem 2 tipos de cultura que parece que não se dialogam, mas elas podem sim se dialogar muito bem, que é a questão do gado e do cacau. O pasto não é divergente do cacau, muito pelo contrário, se você se administrar muito bem, nós podemos ter aí um sistema consorciado. Eu adoro o sistema agro-silvopastoril, né? Que ele consegue consolidar 3 culturas maravilhosas, que além do gado e o cacau, também o sistema de mata, e quando se tem, muito próximo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa associação, quando a gente consegue ter uma produção ativa, que não há necessidade do produtor desfazer do cacau para poder partir para o pasto, que a ausência de crédito, a ausência de política pública, a ausência de oportunidade dentro da cadeia produtiva do cacau faz com que alguns produtores pequenos que estão com dificuldades de dar seguimento desista da cultura cacaueira e passe para o pasto. Aí, como um bom administrador que está com esses 2 setores, né? Vem aí, fala um pouquinho sobre essa associação. Caliana, hoje o que o agronegócio mais precisa, se nós pararmos friamente para dar uma analisada, né, com a cabeça no lugar centrado, nós vamos ver que o agronegócio vive um fator risco muito próximo. Se nós pararmos e formos realistas, nós vamos ver que a pecuária de corte hoje no Brasil, ela passa por um problema muito sério, por uma crise forte. Nós temos falta de matéria-prima. A qualidade do nosso gado hoje, ela não é ideal. Nós estamos importando carne de qualidade a volumes nunca vistos, porque não existe a nível de Brasil um programa de melhoramento genético para o rebanho nacional. Eu, nesses 15 estados que passei, fiz questão de acompanhar todas as escalas de abate, e é triste de dizer que hoje praticamente 70% a 75% dos animais abatidos no Brasil, eles estão com características e qualidades muito abaixo ou aquém daquilo que nós precisamos. Quando a gente fala precocidade, acabamento de carcaça, né, conformação muscular, rendimento,
É muito triste a realidade do rebanho bovino nacional. Mas aí, quando a gente vai analisar a questão do cacau, a gente vê que pontos, como tu colocou, políticas públicas, o Brasil tem uma deficiência muito grande também. Hoje, o grande problema do endividamento ou da falta de produtividade, da falta de valor agregado, de produto, produção, né, passa muito por essa definição, a definição das políticas públicas. E é por isso que eu acho, e venho analisando há muito tempo, e tenho convicção, quando eu digo, que gestão política partidária junto ao Ministério da Agricultura não é o casamento que nós precisamos. Nós precisamos urgentemente, o agronegócio precisa, o produtor precisa, as empresas precisam, o Brasil precisa de um gestor ou de uma equipe de gestão técnica profissional urgentemente dentro do Ministério da Agricultura. Nós temos uma participação no PIB do agro em torno de 20% a 21%, e quando eu analiso a capacidade produtiva até nessa transição lavoura-pecuária, nós podemos simplesmente ou rapidamente dobrar essa participação do PIB do agro, né, da produtividade do agro junto ao PIB nacional, muito rapidamente. Só que para que nós tenhamos isso, e já existem algumas propriedades no Brasil que estão conseguindo conciliar essa produção de gado com a agricultura, mas essas propriedades estão com uma realidade hoje muito diferente, que é a realidade que o nosso produtor de cacau está vivendo. Uhum. Então, partindo de um princípio que alguns produtores de cacau pelo Brasil estão se desenvolvendo, porque o consumo no mercado interno hoje, ele é alto, nós precisamos do cacau, por isso que as importações também do cacau estão sendo em volumes altos, e nós temos que dizer que o mercado internacional ele também é carente de um cacau de qualidade, e o nosso cacau aqui produzido, ele é um cacau de qualidade, o nosso chocolate já ganhou vários prêmios fora do Brasil, né? O que nos falta hoje é uma política para o cacau específica, nos falta uma pasta específica para que o produtor de cacau, dentro da sua primeira atividade ou atividade principal, que é a produção de cacau, ele consiga se reerguer novamente, que haja um soerguimento dessa produção de cacau em primeiro lugar. E aí sim, a partir da análise da propriedade, dentro da sua capacidade produtiva e conciliação de pasto com a produção do cacau, seria hoje o casamento perfeito. Seria esse o caminho, porque nós conseguiríamos conciliar duas produções, e uma das questões que eu bato muito na tecla do produtor rural é ele não viver de uma atividade apenas, ele precisa ter condições de negociar dentro da sua produtividade, dentro da sua propriedade, várias culturas, mas especializado em uma, que essa é a grande produção que ele tem. Mas hoje o nosso produtor de cacau, ele precisa, em primeiro lugar, desenvolver novamente, retomar novamente essa produção de cacau, porque a partir dessa solidificação da produção de cacau, com certeza, ele consegue entender, profissionalmente falando, que a sua propriedade rural ele pode ter um ciclo maior de produção, e isso recai diretamente na capacidade financeira, né? No seu resultado financeiro, a partir da virada de cada competência de cada ano. Exato, a cultura cacaueira é uma cultura, ela é vasta porque o desenvolvimento dos consórcios, ou seja, você ter dois tipos de cultura no mesmo espaço, você conseguir unir uma questão que está em alta nacional, internacionalmente, eu acredito mais internacional do que nacional, lamentavelmente, que é a questão da preservação do meio ambiente, que o cacau consegue conversar muito bem com essa preservação, essa conservação do nosso patrimônio natural. Sem contar, Celso, que é algo que a gente vem sempre enaltecendo da nossa cacauicultura. Todas as culturas a máquina conseguiu substituir, o cacau não. O cacau depende do homem. Isso não significa que nós não necessitamos de tecnologia no campo. Tecnologia não aniquila a potencialidade da mão de obra humana, né? Porque cacau, quanto mais o contato com o homem, mais valor se agrega ao produto final. Mas essa tecnologia no campo, na aceleração de produção, dá um certo dinamismo, facilitar o processo de
fermentação, processo de secagem, fazer com que haja dinâmica na área da cacauicultura também é uma ausência, né? Também é uma debilidade. A mão de obra está escassa. A mão de obra rural está escassa por conta de todo o processo de êxodo rural, que a gente batalha muito para que se tenha agora o êxodo urbano, né? As pessoas passem a vir a entender o campo de uma maneira mais consistente, mais sólida. Mas essa tecnologia, essa necessidade de buscar mais mecanismos para acelerar a cacauicultura, como é que você vê? Olha, Caliana, esse êxodo urbano e essa questão de nós valorizarmos mais o campo, ela vai muito de encontro com aquilo que nós, né, vimos na mídia de uma maneira geral, que o agronegócio vai muito bem. Eu me espanto, às vezes, andando pelo Brasil, quando a gente senta para falar sobre agro, as pessoas ficam um pouco meio que, assim, afoitas em querer entender aquilo que a gente diz quando a gente mostra que a realidade não é essa. Mas quando a gente fala de mão de obra, de êxodo de uma maneira geral, a gente não pode esquecer que toda pesquisa, que toda inovação, né, que toda essa parte de melhorias, elas precisam acontecer em todas as culturas. Dinamismo, capacidade produtiva, vamos dizer assim, por pé, né, de cacau, a gente precisa trabalhar de uma certa forma, mas o cacau, como tu falou, dentro da questão de mão de obra, do trabalho de secagem, né, do trabalho de colheita, de uma certa forma, ainda nós conseguimos conciliar inovação, tecnologia, pesquisa, com esse trabalho manual. Mas conversando com alguns produtores de cacau que eu tenho contato e a gente conversa semanalmente, as pessoas vêm mostrando que a dificuldade de manter essas pessoas dentro das propriedades, dentro das fazendas, ela é grande, justo pelo problema da falta de produtividade, às vezes de atenção, de assistência técnica, de entendimento de mercado, porém, com foco na capacidade produtiva, que está cada vez menor. Eu acompanhei uma propriedade rural onde eles estavam, de uma certa forma, parando de produzir em alguns hectares, em algumas determinadas regiões da propriedade, por causa da inviabilidade do processo produtivo. Então, hoje o cacau, de uma certa forma, ele precisa passar por uma renovação, por uma reinvenção da produção de cacau, que vem pela retomada da produção, né? Nós precisamos fomentar a nível nacional esse entendimento, politicamente falando, dessa capacidade ou dessa necessidade do desenvolvimento de mudas específicas para a produção de cacau, para nós podermos trabalhar com a enxertia, que esse ciclo produtivo ele é mais curto se nós começarmos, né, uma produção de cacau do zero. E para isso tudo, essa questão de inovação, de pesquisa, até porque as mudas, elas precisam ser resistentes à vassoura de bruxa, elas são, esse processo de pesquisa, inovação e modernidade, ele é inevitável para nós, mesmo que ainda nós tenhamos muita mão de obra, muita necessidade de mão de obra para trabalhar na cultura do cacau, a gente precisa conciliar essas duas áreas, porque somente essa conciliação entre essa mão de obra necessária, porém, o êxodo está fazendo com que poucas pessoas se interessem por essa atividade, nós só vamos conseguir mudar esse cenário a partir dessa retomada de produção, a partir desse investimento e da importância que a produção de cacau precisa e está necessitando ter e que está esquecida e abandonada, porque no momento que nós temos uma cultura desenvolvida, entendida, notificada, né, e trabalhada, a gente consegue atrair mão de obra, a gente consegue atrair a atenção de todos, principalmente porque nós temos um mercado consumidor hoje nas mãos, nós temos um mercado necessitando de cacau e nós estamos tendo que muitas das vezes buscar esse cacau lá fora, deixando o nosso produtor desamparado, sendo que seria muito mais fácil desenvolvê-lo e importar somente o que necessita, mas para que isso aconteça, né, os gestores do cacau, eles precisam entender que trabalhar é inevitável. Com relação a essa produção, né, que movimenta e que é a base desse desenvolvimento. Quando a gente pensa em cacau, a gente não está falando somente de uma cultura específica, nós estamos falando da matéria-prima, do alimento mais consumido do mundo, estamos falando de uma cultura que gera bilhões, na safra 2020-2021 foram 34 bilhões gerados e gera direta e indiretamente quase 1 milhão de empregos, ou seja, não estamos falando de uma cultura qualquer, estamos falando de uma cultura que ainda é uma mola propulsora
do agronegócio, sim, embora não se tenha, como o Celso está ratificando aqui, né, a atenção devida das nossas autoridades, e aí a gente não está especificando A, B ou C, nós estamos falando de um processo, né, Celso, histórico. Há muitos anos, a cacauicultura deixou de ser vista como uma cultura que necessita atenção especial. Não é uma cultura que esteja somente relacionada ao setor agro. Talvez o Ministério da Agricultura seja o que menos tenha, de fato, o que fazer dentro da atmosfera cacauicultura. A gente tem aí meio ambiente, economia, educação, todos esses segmentos, todas essas bases de administração que precisavam estar de mãos dadas para pensar a cacauicultura nacional brasileira. E é realmente intrigante, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, né? Eu acho que o universo da cacauicultura é tão vasto que quem mais se dedica ainda conhece pouco, né? Não dá para entender por que essa cultura é tão menosprezada quando a gente chega a nível nacional. Estadual, você está no Rio Grande do Sul, você convive com 15 estados, a gente aqui na Bahia, coração desse processo, mas há uma ausência geral, uma apatia, uma mordaça, que eu não sei se é intelectual, se é conceitual, humana ou surreal, né? Por parte dos nossos gestores que ignoram algo que trabalha no passado, no presente e no futuro. Nós temos aí uma grande potencialidade da cacauicultura, inclusive na questão da captação de carbono, né? Créditos de carbono. E isso é inadmissível que não se tenha sido pautado. Bahia mesmo, 440 mil hectares em Cabruca. Nós temos um rico acervo. Amazônia, os SAPs, sistemas agroflorestais, que também conservam inúmeras possibilidades de conservação de carbono, né? Captação de carbono. E isso é ignorado. Você roda o Brasil, atua em alguns estados, né? Tem um pouco de visão. Como a gente poderia traçar, Celso, um mapa do Brasil em relação a esta visão e essa debilidade com relação à agricultura, à cacauicultura específica? Caliana, a gente pode, né? E eu já te digo de antemão que tudo que está acontecendo é conceitual. E é impossível não falar do problema do cacau sem nós fazermos algumas visitas à política. Porque toda a questão que está acontecendo é por nós pensarmos muito mais politicamente do que tecnicamente, do que de uma maneira mais prática e específica para a cultura de uma maneira geral. Quando a gente fala de cacau, e o que mais me impressiona, nós temos uma cultura, que, como eu disse lá no início, ela se difunde com a história do Brasil, ela tem mercado, porque nós temos o produtor de cacau numa extremidade, nós temos o beneficiamento, a transformação do cacau e nós temos os mercados. Hoje, para qualquer cultura no Brasil, a gente tem que partir de um princípio de entendimento de mercado, capacidade, volume, valor agregado e preço. A partir daí, a gente traça estratégias para a questão produtiva, ou seja, dentro da propriedade rural. Analisando esse cenário, tecnicamente falando, o cacau tem tudo, é promissor a cultura de cacau em todos os pontos analisados dentro da cadeia produtiva de cacau. Porém, as questões políticas, elas atrapalham muito mais do que ajudam. Mas quando eu analiso a proposta que eu levei para Brasília, e eu fico analisando os representantes, ou aqueles que se dizem representantes, aí eu já falo mais especificamente a Bahia. Se tu me permitires, eu gosto sempre de fazer uma alusão ao nosso presidente da CNA, que ele é baiano, né? Ele é daí da região. Nós temos a Frente Parlamentar Agropecuária, nós temos senadores do estado da Bahia, nós temos deputados do estado da Bahia, e aí eu divido, eu faço uma divisão. Os políticos, a política pública, o produtor de cacau e a cadeia produtiva de cacau. É impossível nós não conjecturarmos essa união, porque um depende do outro 100%. O produtor de cacau hoje ele precisa do político, ele precisa dessas lideranças políticas, porque eles, a partir da capacidade e de onde eles estão, as políticas públicas poderiam ser desenvolvidas, favorecendo e beneficiando aqueles que precisam hoje, e especificamente o produtor de cacau. Como eu disse,
As indústrias, as beneficiadoras, elas existem, têm capacidade produtiva, falta matéria-prima. O mercado existe, ele precisa dessa produção, mas hoje o que está faltando é a atenção no campo. E quando eu faço essa análise, a gente esbarra na questão política. Por que até hoje ninguém apresentou uma proposta, e eu tenho toda a visão do mundo para te dizer isso, até hoje não sentaram, não resolveram, não unificaram esforços para resolverem os problemas que o produtor de cacau está precisando. E quando tu falou em agricultura, eu já falo do problema que nós temos no arroz, até o próprio discernimento e entendimento do que é a produção de soja, e existe uma visão já que 2022 e 2023, na realidade 2023 vai faltar soja no Brasil. E o que nós estamos fazendo? E aí, no início da tua pergunta, quando tu estava, né, fazendo a tua colocação, que a gente falou sobre o Ministério da Agricultura, Caliana, eu tenho uma visão. Nós temos, quando o assunto é agronegócio, o Ministério da Agricultura é o máximo que nós temos dentro do setor. O Ministério da Agricultura precisaria estar envolvido ou se envolvendo em mais de 100%. Nós precisaríamos estar, de uma certa forma, levando propostas, puxando a frente parlamentar agropecuária para dentro do sistema. Nós precisaríamos estar intervindo junto ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, buscando, a partir dessa bancada grandíssima que nós temos, que é a bancada ruralista, visões e posicionamentos melhores para cada cultura, a partir da política específica que cada cultura precisa. Então, quando nós analisamos a agricultura geral, nós temos a questão da sustentabilidade. O mundo lá fora, o mercado internacional preza e está zelando por isso. O que nós estamos desenvolvendo internamente no Brasil para que o mundo nos veja de uma maneira diferente? Hoje, para nós produzirmos grãos e carne, nós não precisamos derrubar um pé de árvore sequer. Nós temos muita terra improdutiva. Nós temos muito para crescer ainda quando a gente fala de abate de bovinos, na capacidade produtiva por animal abatido. Nós temos muito para crescer ainda em capacidade de grãos por hectare trabalhado. Só que nós estamos nos preocupando com questões inteiramente ligadas a marketing pessoal e a desenvolvimento desse ou daquele, e estamos esquecendo da parte mais frágil que eu vejo hoje dentro do agronegócio, porém a mais capacitada, mas que está sendo abandonado, que é o nosso produtor rural. Exatamente, né? Porque está faltando conexão, está faltando objetivo, está faltando racionalidade dentro do setor. E política, ela tem que ser feita diretamente para o povo, e não o contrário, o povo ser subserviente às decisões políticas. E o que não acontece quando a gente fala do cacau, não acontece quando nós falamos da agricultura como um todo. Essa pandemia nos provou que quem sustentou o país foi o agronegócio, apesar de todos esses problemas, né? E aí eu vou pegar um pouquinho da tua experiência a nível internacional, para que tudo isso que a gente fala, Celso, a gente conceitua aqui a nível de Brasil, nosso país, a nossa realidade, a nossa potencialidade, mas e lá fora? Como é que lá fora vê o Brasil, vê a nossa agricultura e, principalmente, como é que nós estamos equilibradamente em termos de o nosso padrão de ação e reação dentro do agronegócio, como é que está? Caliana, analisando o mercado internacional, e eu faço um adendo a um estudo da FAO, onde a FAO considera o Brasil, ela fez uma análise com relação aos 5 países, ou aos países que teriam condições de sustentar a necessidade de alimento pelo mundo. E analisando eles chegaram num consenso que 5 países teriam as características principais para que essa necessidade de atendimento do consumo do alimento pudesse ser atendido. Eles avaliaram os Estados Unidos, Rússia, Índia, China e Brasil. Quando eles fizeram a análise, eles partiram de um princípio de solo, de capacidade hídrica e população urbana. Lá no finalzinho, a partir das questões climáticas, Estados Unidos e Rússia já deixaram de ser o foco. A Índia, por falta de tecnologia ainda, de desenvolvimento, também acabou ficando um pouquinho para trás. Os 2 países que chegaram no final da análise foi China e Brasil. E às vezes a gente confunde muito, a gente sabe que a população chinesa é muito grande, e quando a gente analisa a população com espaço, né, com território,
a gente tem uma ideia de que eles não teriam condições de produzir alimentos, mas a China se reinventa de uma maneira muito rápida. E se nós analisarmos os últimos anos, a China, bem pouco tempo atrás, era um país extremamente rural, e hoje passou a ser um país que se desenvolveu de uma forma absurda. E quando nós analisamos o Brasil, a gente viu o quão lento nós fomos em termos de desenvolvimento. Nos últimos 100 anos, vamos analisar. O quão pouco nós nos desenvolvemos, nós evoluímos. Quando a gente analisa o mercado internacional, nós estamos deixando brecha para que o mercado, de uma maneira geral, não veja o Brasil com os olhos que deveria estar vendo. Nós estamos dando chance para que as pessoas acabem, de uma certa forma, criando uma imagem negativa do Brasil, muito por culpa nossa, né? Isso tem que ser dito, muito por culpa nossa, mas a nossa realidade não é essa. E um dos grandes problemas que nós temos hoje, quando a gente fala de mercado internacional, por incrível que pareça, o Brasil não tem uma representatividade constante lá fora. O agronegócio brasileiro ele não tem uma bandeira que represente o agro lá fora. Sempre tudo está a cargo das associações, e as associações giram, normalmente, com o interesse de alguns dos seus associados, e a gente acaba deixando de mostrar aquilo que nós temos de melhor. Analisando uma última cenário que aconteceu com relação à carne bovina no mercado americano, eu me lembro de fazer umas leituras sobre alguns textos referentes a pronunciamento de produtores rurais americanos, onde eles, de uma certa forma, destruíram com a nossa imagem. Nós não tivemos uma representatividade que fortalecesse o que nós temos de melhor aqui dentro do Brasil. Mas, como eu disse, essa falta de atitude junto ao mercado internacional é culpa nossa. E aí nós chegamos novamente num problema grave que nós temos. Tudo que gira, todos os interesses do agronegócio brasileiro partem de um princípio político. Nós não temos os interesses do agro partindo daquilo que interessa, daquela vivência junto do setor, aonde indicadores, parâmetros, créditos, investimentos partiriam de uma experiência vivida junto com o agronegócio. Se nós desenvolvêssemos, se nós tivéssemos uma análise do cenário internacional a partir de um entendimento em domínio dentro do cenário nacional, nós conseguiríamos reverter a nossa imagem, nós conseguiríamos trabalhar com um produto com uma visão diferente de quem consome lá fora, nós conseguiríamos agregar valor, nós conseguiríamos ter um resultado financeiro infinitamente melhor do que nós temos hoje. Então, o mercado lá fora ele está aberto para nós, mas nós precisamos de uma representatividade constante. E nós precisamos desenvolver e levantar uma bandeira que mostre o que o agro brasileiro tem de melhor. Eu tenho certeza que o mercado internacional vai começar a nos ver com outros olhos e os resultados serão melhores do que nós temos hoje. Agora, Celso, assim, quando a gente tem conhecimento sobre algo e a gente fica cutucando aqui, como é que isso não chega a quem realmente pode resolver, a gente se abre inúmeros leques de questionamentos. Só que você chegou ao nosso ministro, né, da Economia. Você chegou, você falou, você expôs. E aí eu quero que você diga, qual foi a reação? Porque Paulo Guedes ele vem se mostrando ser um ministro extremamente racional, técnico e que racionaliza a economia. E racionalizar a agricultura e todas essas potencialidades e debilidades do nosso sistema agro, e aí eu vou ver se você falou especificamente do cacau com ele, né, para poder a gente entender por que eles, porque eles souberam, eles viram, na verdade, ver, escancarar o que está acontecendo não é mais algo que possa estar somente fechado, interno, à discussão de produtor. Isso é algo que está tomando voz. Então, o que o nosso Ministério da Economia pensa sobre o assunto, né? Sobre esses pontos que você colocou? Caliana, eu muni o nosso ministro da Economia de Informações, e quando nós íamos num debate, eu vinha mostrando para ele algumas realidades, e quando ele colocou imediatamente a ministra Tereza na nossa conversa, e ela solicitou a minha ida a Brasília, eu volto lá no início da nossa conversa, onde eu disse sobre realidade que nós vivemos e aquilo que nós notificamos, que é aquilo que nós vendemos em termos de informação. Uhum. É muito fácil nós justificarmos, e os volumes financeiros negociados do agro nesses últimos anos,
e é normal que os volumes vão aumentando a cada ano, que o PIB vai aumentando cada ano, mas entre o aumento do volume comercial e o resultado financeiro da operação, existe uma diferença muito grande. Então, quando a gente fala em exportação recorde, e aí eu faço aquela alusão com relação ao agro, que as pessoas imaginam que o agro se resume a soja, milho e carne bovina. Quando eu falo, e eu acabo direcionando as minhas atenções para 3 produções, 3 ciclos produtivos que estão dando certo em volume, não em valor agregado, e eu começo a debater e expor somente exportação recorde, faturamento recorde, mesmo em Brasília, algumas maquiagens acontecem. A gente acaba maquiando um resultado que não é real. E hoje, mesmo com o ministro Paulo Guedes, onde eu recebi uma carta dele, me parabenizando pelo trabalho que eu venho fazendo, e vários outros políticos pelo Brasil, que eu tive o prazer e a oportunidade de debater sobre o agro, eles estão vendo com outros olhos. E se nós analisarmos, como eu disse, a cadeia produtiva da carne bovina, do leite, da suinocultura, da agricultura familiar, o endividamento do produtor rural, qualquer um que fizer uma leitura sobre esses pontos que eu coloquei vai entender que o agronegócio não vive os seus melhores dias. Nós estamos pintando algumas fantasias que não são reais, e foi nesse momento, mostrando essa realidade para o nosso ministro. E quando eu cheguei em Brasília, eu te confesso, de uma maneira geral, a minha decepção foi muito grande com a recepção e os assuntos debatidos. E eu me permita fazer uma colocação que me deixou mais espantado. Quando eu fui conversar com a nossa ministra, ela foi muito enfática ao me dizer que ela estava muito contente com a cadeia com a pecuária de corte no Brasil. Quando eu comecei a minha explanação em termos de quantidade de rebanho, capacidade produtiva, qualidade da carne, resultado pós-abate, necessidade de mercado e importação, ao término da nossa conversa, ela me chega e diz assim: eu estou preocupada com a pecuária de corte. Começou a reunião ela dizendo que estava satisfeita, terminou a reunião dizendo que estava preocupada. Então, uma coisa é nós trabalharmos com dados e números especificamente ou unicamente. Outra coisa é nós entendermos o cenário de uma maneira geral, nós termos capacidade de ter uma resolução e um entendimento sobre o que está acontecendo e o que precisa ser feito. Se nós ficarmos vivendo apenas do resultado final, nós vamos criar um problema muito grande a médio prazo, onde lá dentro do campo nós precisaríamos estar dando atenção hoje, nós estamos deixando de lado, dali a pouco nós não temos produção, nós temos produção sem qualidade, nós vamos acabar entregando os melhores mercados, seja para importação ou exportação, para quem está produzindo lá fora, e aí o tempo de recuperação vai ser muito maior do que agora. Se nós tivermos uma mudança na gestão, de entendimento, de atitude principalmente, né, de conteúdo por parte daqueles que se dizem nossos representantes, em até 5 anos, eu acredito que a gente consegue reverter e consegue chegar nos patamares que nós estamos vendendo, que nós estamos hoje. Se nós não tomarmos uma atitude agora, eu acho que o ciclo vai ser maior, o tempo para nós chegarmos aonde nós poderíamos, que seria o Brasil e o agronegócio ser uma referência para as bolsas do mundo todo. O Brasil poderia ser um país de primeiro mundo no agro, e por falta de gestão, unicamente por falta de gestão, nós estamos deixando escapar por entre os dedos essa riqueza que nós temos, que é o agro, e esses mercados, principalmente o mercado internacional, que anseia por um país que se destaque e que tenha capacidade não somente de volume, de gerar esse resultado final que eu te falei, mas que ele consiga equalizar a produção. Você generaliza todas as culturas ou dentro da nossa variedade existe um tipo de cultura que canaliza uma outra realidade que se difere dessa que você pontua? Caliana, nós temos uma questão assim, eu vou pegar o exemplo do soja. Os grandes produtores, eles estão se destacando no mercado. Eles conseguem, a partir de um volume de produção e a partir das tradings, né? Quando a gente fala de grãos, a gente deixa o Brasil à mercê das tradings lá fora. Quando a gente fala de proteína, são as associações que mandam e desmandam. E eu, a partir do livro que eu escrevi e a partir das minhas redes sociais, eu sou enfático a dizer
que nós não temos participação do Ministério da Agricultura como ele deveria participar, seja na abertura de mercados, sendo na distribuição ou na realocação para tornar o Brasil cada vez mais produtivo. Eu acho que tudo é momento. A soja está no momento dela, o arroz já teve no momento dele, nós temos o trigo, nós temos a cevada, nós temos o sorgo. Essas culturas ainda, nós estamos tendo uma importação muito grande por parte, né, da nossa incapacidade produtiva, sendo que elas, em outros momentos, já viveram o seu ápice produtivo. Eu vou pegar um exemplo do arroz, que no início da pandemia, não sei se tu vai lembrar, nós estávamos com o preço do arroz cada semana subindo nas gôndolas. E nós tivemos um pronunciamento da nossa ministra, onde ela foi enfática a dizer que nós importaríamos arroz com tarifa zero para baixar o preço na gôndola. Então, nós falamos de cacau, falamos de carne bovina, nós vamos falar do arroz. Não é um problema a gôndola do mercado. O problema do preço ou da suba do preço, ela não está no campo. O nosso produtor rural é quem menos ganha. O problema está no meio da cadeia, na transformação, no beneficiamento, naquela margem que se coloca a partir de uma necessidade de consumo. Basicamente, oferta e consumo, eles definem preço. Então, as culturas, a partir da sazonalidade que nós vivemos, elas se autodefinem com relação a preço. Se nós tivéssemos um planejamento, uma programação, um acompanhamento, orientação e assistência técnica um pouco mais difundidos na realidade do agro nacional, em especial na agricultura, nós conseguiríamos equalizar e estabilizar preço para quem produz e preço para quem compra. Então, hoje, uma cultura que se destaca, nós podemos colocar a soja, mas nós temos o arroz, que praticamente está abandonado, nós temos sorgo, nós temos trigo, que nós estamos importando da Argentina, nós estamos importando leite em pó da Argentina e do Uruguai, deixando o nosso produtor de leite abandonado. Então, aqui, nas poucas palavras que nós estamos tendo, infelizmente, está sendo mostrado o cenário real que nós vivemos. Quando nós temos uma sazonalidade de mercado, qualquer produto ele chega no seu ápice. Mas hoje nós não podemos viver de sazonalidade. Nós teríamos que viver de planejamento, né, de programação. E nós precisaríamos viver de uma intensidade maior entre Ministério da Agricultura, Secretarias de Agricultura dos estados e Secretaria de Agricultura dos municípios. Perfeito, Celso. Agora, tem 2 pontos também. Impostos e legislação. Como é que hoje esses 2 segmentos, porque o problema de imposto no Brasil é gritante, e a nossa legislação, que também, às vezes, dificulta muito para o produtor para desenvolver, realmente expandir o seu negócio. Como é que também você avalia esses 2 pontos na balança negativa da nossa agricultura? Caliana, o que eu digo sempre para todo mundo é o seguinte: a carga tributária no Brasil ela é altíssima e ela acaba sendo, né, um fator determinante para quem produz. Quando a gente fala em carga tributária, a gente fala no resultado imediato a partir da comercialização de algo por alguém. Nós temos uma carga tributária que incide sobre algo que está sendo produzido. É importante que os governadores, presidente da República, enfim, esses que seriam os líderes máximos, macro e micro, regionalmente falando, eles não param para pensar que, mesmo que exista uma necessidade de fluxo de caixa a nível estadual e federal, nós poderíamos, de uma certa forma, desenvolver um consenso entre carga tributária e produção. Hoje, tudo aquilo que nós incidimos sobre uma carga tributária me impede de produzir mais. E aí que eu digo que o grande problema que nós temos é a incidência grandíssima ou muito alta de política sobre aquilo que não precisaria de política. A parte legislativa, eu concordo plenamente, mas nós precisamos ter um entendimento técnico de como as coisas funcionam. Se nós temos uma evidência comercial interna ou externa que me favorece uma produção A ou B, e essa produção eu teria capacidade de aumentar um volume em X%, por que não fazer uma equiparação entre o percentual da carga tributária no momento e o percentual daquilo que eu posso aumentar de produção e que se reverteria num recolhimento? Então, nos falta esse entendimento quando o assunto é carga tributária e legislação. Nós vivemos e respiramos política com muita intensidade,
Mas nós precisaríamos entender que, se nós tivermos uma carga tributária menor, nós não temos uma queda na receita, na arrecadação, porque nós favoreceríamos um aumento de produção, nós teríamos um volume maior comercializado e haveria uma compensação, né, de uma queda ou de uma diminuição da carga tributária a partir de um volume de produção maior. Nos falta entendimento técnico e nós estamos vivendo e respirando política em uma grande intensidade que nós deveríamos parar um pouquinho, respirar e entender como o ciclo funciona. No dia, e eu espero que não demore muito para que isso aconteça, a gente consegue, junto com as demais situações que nós estamos debatendo, fortalecer o agro e nós conseguiríamos ter um resultado nacional ou internacional infinitamente melhor do que nós viemos tendo atualmente. Que o nosso ministro tenha te escutado, tenha de fato entendido o posicionamento, né? E haja aí essa interferência dentro do nosso Ministério da Agricultura, que está faltando esse diálogo real, direto, objetivo com o produtor. Isso aí é algo que é unânime entre apoiadores, entre críticos, entre pessoas que focam, entendem um pouquinho ou querem entender a debilidade do agro no nosso Brasil. Temos potencial, temos força, temos matéria-prima, mas temos um gargalo, temos uma pedra no meio do caminho. Essa pedra chama-se gestão, governança, né? Está faltando entendimento, está faltando interpretação. Mas ainda bem que nós temos atores espalhados pelo Brasil que pensam, né? E temos também um veículo de comunicação e temos a internet para poder nos conectar nesse caminho em prol ao esclarecimento. Celso, muito obrigada. Acho que foi um pouquinho, né, do muito que a gente ainda tem para conversar. Isso não é o fim, é só uma etapa, é só uma parte dos diálogos que virão daqui para frente, essa conexão Bahia-Rio Grande do Sul, em prol do desenvolvimento da nossa agricultura como um todo. Muito obrigada por estar aqui na nossa TV Cacau, divulgando o seu conhecimento, expondo o seu conhecimento sobre o setor. Caliana, mais uma vez eu que tenho que te agradecer a oportunidade. Eu acho que quanto mais pessoas estiver debatendo os assuntos referentes, né, ou inerentes ao agronegócio, nós vamos conseguir achar resoluções, porque o que interessa é nós conseguirmos, né, conciliar as ideias, as visões e tirar delas, absorver delas aquilo que elas têm de melhor. Então, quanto mais canais nós tivermos de comunicação para debates, para expor ideias e visões, eu acho que somente o agronegócio cresce e eu acho que esse é o interesse de todos. E eu só tenho que te agradecer realmente, quero te dizer que o teu trabalho é belíssimo, eu acho que tem muito chão, né, que nós podemos percorrer e eu quero ficar à tua disposição para o que tu precisar. Essa minha experiência, que eu costumo dizer, né, que são quilometragens adquiridas ao longo desses 26 anos, elas ficam aqui, ao vivo, à tua disposição para o que tu precisar. Muito obrigado de coração pela oportunidade. Muito obrigada, gente. TV Cacau, produzindo sempre conteúdos com fruto do conhecimento.